lendo e ouvindo a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com o pastor Reginaldo Silva. Você está preparado para 2022? Nós aqui no canal cristão mais amado do Brasil, estamos preparados para 2022. Os minutos estão passando, as horas correndo, os dias se apressando para dar entrada para o próximo mês e menos se espera. O ano está correndo para o fim. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Deus está chamando você agora. A vida sem Deus não tem valor. Quando o céu se abrir, nessa hora eu quero entregar as minhas ovelhas que aqui na terra preparei para Jesus. Vem comigo ter seu momento com Deus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. Tenha a bênção de Deus para encher seu lar e tua vida de paz, saúde, graça e vitória. Bendito seja você que já está inscrito no canal e você que ainda não está inscrito. Inscreva-se. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia sempre de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito. Porque sua vitória está chegando. E vai chegar. Tenha fé. Com fé e confiança em Deus, você vai vencer os obstáculos do dia. E terminar este dia com força, garra, coragem, paz, saúde e sucesso. E no dia seguinte não poderá ser igual. Vai ser melhor. Peço para você 1 minuto do seu tempo. Leia e escute os versículos abaixo. Ezequiel 28 a 37. Ninguém quer o seu bem tanto quanto Deus quer. Bendito será o teu dia hoje. Ezequiel 28 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 7. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharam as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. 8. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. 10. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o celo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio encheram teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. 20. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 21. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela. 22. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. 23. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. 25. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. 26. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel 29. 1. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. 3. Fala, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. 4. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. 5. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. 7. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebraste, e lhes fazias tremer todos os seus lombos. 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei o homem e animal. 9. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: o rio é meu, eu o fiz. 10. Portanto, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. 11. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. 12. Porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. 13. Porém, assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. 14. E removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. 15. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. 16. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança sua iniquidade, quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. 17. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 18. Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou.
E não houve paga de tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. 20. Como recompensa do seu trabalho, com o que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, profetiza, e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia. 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. 4. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. 5. Etiópia, Put-e-Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. 6. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Siene ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. 7. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. 8. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser o fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. 9. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois, eis que já vem. 10. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. 11. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. 12. E secarei os rios, e venderei a terra entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. 13. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofi, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. 14. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em No. 15. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. 16. E porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. 17. Os jovens de Aven e Bezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. 18. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. 19. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. 20. E sucedeu que, no ano 11º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 21. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. 22. Portanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. 23. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. 24. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. 25. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. 26. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. 1. E sucedeu,
no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza. 3. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. 7. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. 8. Os cedros, no jardim de Deus, não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. 9. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. 10. Portanto assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. 11. Eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. 12. E estrangeiros, das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. 13. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos. 14. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. 15. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo, por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele, desfaleceram. 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. 17. Também estes com ele descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios. 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada, este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32. 1. E sucedeu que, no ano do 10º, no 12º mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. 3. Assim diz o Senhor Deus, portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. 4. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. 5. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. 6. E regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até os montes, e os rios se encherão de ti. 7. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem,
e a lua não fará resplandecer a sua luz. 8. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. 9. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. 10. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. 11. Porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. 12. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. 13. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. 14. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. 15. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. 16. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. 17. E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 18. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. 19. A quem sobrepujas tu em formosura. Desce, e deita-te com os incircuncisos. 20. No meio daqueles que foram mortos a espada cairão, a espada ela está entregue, arrastai a toda a sua multidão. 21. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada. 22. Ali está Assur com toda a sua multidão, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. 23. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. 24. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. 25. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova, foi posto no meio dos mortos. 26. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. 27. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. 28. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. 29. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com seu poder foram postos com os que foram mortos à espada, estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. 30. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. 31. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó, e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. 32. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 33. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2.
Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. 3. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente, morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. 9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. 14. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça. 15. Restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. 16. De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória, contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. 17. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. 18. Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. 19. E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. 20. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. 21. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. 23. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 24. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abrão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. 25. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra. 26. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra. 27. Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu,
que os que estiverem em lugares desertos, cairão a espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. 28. E tornarei a terra em desolação e espanto e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. 29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. 31. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas seu coração segue a sua avareza. 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. 33. Mas, quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 34. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e disse aos pastores: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. 3. Comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. 13. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. 14. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. 18. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? 19.
E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. 20. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. 21. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. 22. Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. 24. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. 25. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. 26. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. 27. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará de novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. 28. E não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra, nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. 29. E lhe levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 35. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. 3. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. 4. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. 5. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. 6. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. 7. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. 8. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros, e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. 9. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. 10. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. 11. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste, no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles, quando te julgar. 12. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. 13. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. 14. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar eu te porei em desolação. 15. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou, Senhor. Ezequiel 36. 1. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. 2. Assim diz o Senhor Deus, pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. 3. Portanto, profetiza, e dize: assim diz o Senhor Deus,
porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios paroleiros, e em infamia do povo. 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e os vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. 5. Portanto, assim diz ó Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios, e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e disse aos montes, e aos outeiros, aos rios e os vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, para que os gentios, que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio. 8. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. 9. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, sereis lavrados e semeados. 10. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 11. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. 12. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. 13. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. 14. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. 15. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, com que a contaminaram. 19. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. 20. E, chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, saíram da sua terra. 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. 22. Dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. 24. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. 29. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30.
e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos, e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. 34. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. 35. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. 36. Então saberão os gentios, que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. 37. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho. 38. Como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37. 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis, que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. 9. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. 12. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. 15. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. 17. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas? 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim,
e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. 20. E as varas, sobre que houve reis escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que picaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 28. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva, vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.